Saudações a todos, meu nome é Cristiano Conrado. Hoje a gente vai falar sobre essas paralisações que estão acontecendo em decorrência da insatisfação do povo contra o processo eleitoral, contra a desconfiança sobre as eleições, sobre o próprio processo de votação e de apuração. Mas aí eu preparei um pequeno texto aqui que a gente vai utilizar como base desse vídeo de hoje. Então vamos lá. Eu me dirijo aos amigos caminhoneiros e demais brasileiros que estão nesse momento parados em manifestações nas estradas do Brasil. Eu entendo o sentimento de indignação frente ao processo eleitoral, que todos entendemos que foi desequilibrado e parcial, desde o vergonhoso processo de reabilitação de Lula até o dia da decisão do segundo turno neste último domingo. Porém, todos nós teremos que decidirmos com clareza de pensamento o que são fatos e o que são suposições, e quais são as posturas que o cidadão brasileiro patriota e legalista deve adotar no futuro próximo. Não há dúvida que o STF teve inúmeras oportunidades de questionar essa questão da sede do processo, inclusive quando foi discutido o desmembramento do processo da Lava Jato, e mesmo assim foi devolvido todo o processo para Curitiba. E aí depois de todos os recursos, depois do julgamento, da condenação de Lula já cumprindo pena, isso é questionado por Fachin, não é uma coisa que desce bem no cidadão que está atento, né? Não é uma coisa fácil de engolir. Mas vamos continuar. Qualquer movimento de paralisação para chamar as Forças Armadas a uma intervenção militar ou intervenção federal imediata somente teria fundamento e força na apresentação de provas indiscutíveis de fraude comprovável na votação ou na contabilização dos votos. O fato é que o presidente acabou de se pronunciar em seu manifesto para a nação brasileira e nessa manifestação não havia qualquer menção a provas de fraude. É um fato. É uma certeza que as Forças Armadas utilizaram os meios possíveis, dentro da legalidade do que estava previsto, para acompanhar o processo eleitoral. E é também possível afirmar que, se houvesse alguma conclusão definitiva, estas conclusões já estariam sendo apresentadas à nação. Então não há conclusão, não há prova. Pode ser até que eles estejam ainda estudando todo o material complexo, precisa de análise profunda, às vezes até programação para facilitar essas análises. Não era de fato esperado que nessa situação, mesmo que esses dados já estivessem sendo acompanhados e analisados, que se tenha a conclusão definitiva 48 horas depois da eleição. Isso é um fato. Tal fato da ausência de provas, torna o movimento de obstrução das rodovias uma viagem sem destino, pois não resultará em uma legítima anulação das eleições. Vocês acham que alguém vai anular as eleições sem uma prova cabal? Não vai. Ou que as Forças Armadas vão se manifestar se essa prova não existir? Não vai também. E nem o próprio presidente Jair Bolsonaro terá a legitimidade de questionar essas eleições, se não houver prova, se não conseguir se constatar prova. E tem uma série de coisas questionáveis na eleição, mas desvios na votação e na apuração, por enquanto, não tem nada que seja possível de comprovação de desvio, de fraude no processo. Isso são fatos. Neste momento, você pode estar respondendo a mim nos seus pensamentos que os eventos no próprio processo eleitoral já deslegitimariam os resultados e que, por isso, já deveria ser motivo de anulação, porque isso já seria motivo suficiente para a anulação do resultado. Mas não podemos sucumbir à tentação da fuga do Estado de Direito, pois esta é uma fuga rumo ao destino incerto. E eu lhe digo, essa fuga não é necessária. Observem, por que ela é desnecessária? Se em algum momento o Exército Brasileiro ou outra instituição produzir prova cabal de fraude, as próprias Forças Armadas irão comunicar à nação
que através dos meios legais e suas instituições irão responsabilizar e depor os envolvidos porventura no poder. Agora, antes da posse ou depois, se essas provas cabais aparecerem, o processo é nulo, simplesmente. Aí quem vai ter que manter o poder na tora, assim, de qualquer jeito, na base da força, são eles. Não somos nós, porque o processo seria definitivamente ilegítimo, de forma comprovável. Mas aí tem que aguardar que essas provas existam, se elas existirem, que essas provas sejam organizadas e apresentadas, se elas existirem. Se elas não existirem, não pode ser adotado esse caminho. Agora, existe outro caminho. 2. Caso não haja prova de fraude na votação ou na apuração, e mesmo assim o Congresso e Senado acreditarem que a legitimidade das eleições foi irremediavelmente comprometida, por questão da parcialidade, todas essas coisas aí que a gente viu durante a campanha, pode-se recorrer às ferramentas previstas na República, no Estado de Direito, como uma CPI, que pode concluir se de fato houver ou não eventos que justifiquem a abertura de processo de impeachment da chapa Lula e Alckmin e anular a eleição. Que pode levar ou não a um efetivo afastamento dos meios e a convocação de novas eleições. Isso pode ser feito se o Senado e o Congresso Federal achar que as eleições não foram justas e que isso é suficiente para a abertura de uma CPI, e se nessa CPI ficar comprovado que o processo não foi equilibrado, não foi justo e que isso é justificativa de impeachment, e se botar em votação e tiver maioria, vai estar empichado Lula e Alckmin. Eu parei o vídeo aqui para fazer um breve parênteses, porque as queixas não são simples e não são pouco graves. Quantos carros foram achados aí com milhões e milhões de reais em porta-mala, solto, em caixa, em saco, em fundo de carro, assim, aparentemente para a compra de voto. E quem era esse dinheiro? Compra de voto configura crime suficiente para anular uma eleição? Eu não sei, aí teria que ser analisado. E quantos mais radiolão e tantas denúncias gravíssimas que houveram. Então, tudo isso é matéria passível de análise numa CPI. Não é assim o processo democrático? Pode acontecer? Pode. O Senado e o Congresso Federal vão assim, ir por esse caminho? Eu não sei. Eu estou lhe falando que assim, remédios legais e previstos na República existem. Se eles vão ser adotados ou não, vai depender dos membros desses poderes, do Legislativo, do Congresso, da Câmara Federal e do Senado. Apesar da pouca eficácia dos diversos atos populares recentes, não podemos abandonar a fé nos processos democráticos e no Estado de Direito. E este se dá principalmente na escolha de representantes de fato preparados para a defesa dos valores e posturas no campo da política. Minha gente, esse negócio se resolve no campo da política. É aí que se resolve. E tem legitimidade e legalidade para resolver. Porque o resto fica tudo na seara dos atos ditos antidemocráticos. Porque a eleição existiu. Ela foi uma eleição ilegal, fraudada? Prove. Se houver, assim, eu acho que tem prova da ilegalidade, não existe, mas prova da parcialidade existe, e é inegável, não tem como esconder os fatos, a realidade das coisas. E isso vai ser utilizado pela classe política, e eu não sei. Os deputados que foram eleitos senadores têm vontade de fazer isso? Eu também não sei. Por estas e outras razões é que eu alerto para a constante vulgarização da política na esfera municipal, estadual e federal, como a escolha de representantes que claramente não têm preparo e vocação para a vida pública. A arena política precisa de firmeza de objetivos, firmeza moral e capacidade de atingir esses objetivos dentro das ferramentas da democracia,
que é o caminho a ser seguido. Aí o que eu quero, vou reduzir isso a termos. A gente está vendo aí cantor de pagode, cantor de funk, Zezinho da Pipoca para ser, assim, ser deputado estadual, deputado federal, palhaço fulano de tal. Rapaz, não é questão de discriminação ou achar que se é melhor que fulano ou beltrano. É questão que essas pessoas, por exemplo, um deputado federal, ele precisa ter uma retidão de caráter para resistir às tentações da corrupção. Ele tem que ter um respaldo moral, ele tem que ter um respaldo cultural, ele tem que ter um respaldo de conhecimentos específicos de como conduzir os assuntos da República da forma que está prevista na normativa, que é a lei, e no regulamento da própria Casa Legislativa, como você utilizar essas ferramentas, fazer as coisas funcionar dentro da legalidade, precisa de conhecimento. Não é preconceito contra uma pessoa que vem de uma camada menos favorecida, mais vulnerável, mas será que ele tem respaldo? Ele tem estrutura para resistir às tentações da corrupção? Ele tem conhecimento para utilizar essas ferramentas que estão previstas para chegar aos objetivos que se pretende, que a população pretende? Porque todo mundo quer um bocado de coisa, mas qual é a forma correta de se atingir esses objetivos? Então primeira, esse comentário esse parêntese ficou longo, mas é isso, rapaz. A gente tem que rever a questão de quem eleger para a Casa Legislativa, desde o município, o vereador, ao deputado estadual, ao deputado federal e senador. Não pode ser qualquer um. Aí vamos dar continuidade aqui. Por tudo que foi exposto, eu sugiro que todos os patriotas nas estradas do Brasil fiquem em paz e voltem às suas atividades, sem vergonha, sem arrependimentos e sem sentimentos de estarem abandonando a luta por um Brasil digno. Não sintam isso. A luta não acabou. A gente vai ter oportunidades e, inclusive, com a cobrança desse novo Senado e dessa nova Câmara de Deputados, de ter alguma defesa dentro da legalidade, de ter algum respaldo dentro da legalidade. E aí a gente vai ter as próximas eleições. Escolham direito. Vamos aí, no caso desses valores que são republicanos, foram ofendidos com a nova administração, aí sim a gente tem pelo que objetivamente lutar. Aí vou concluir esse vídeo. Para concluir, eu rogo que as autoridades judiciais, entendam aí com quem eu estou falando, entendam o momento e sentimento dessa população que está machucada, anulando as penas extraordinárias com que esses protestantes foram ameaçados. Existe aí a ameaça de 100 mil reais por hora. Eu não sei nem se isso tem respaldo na legislação, né? Alguns juristas dizem que não. Parece que não tem mesmo, não. Assim como entender as dificuldades práticas de cumprimento das ordens pelos policiais rodoviários federais e policiais militares frente ao problema concreto. Porque é fácil o juiz falar assim, livre a pista, aí tem lá 1.000, 2.000 caminhões carregados parados, às vezes com pneu murcho sem bateria. É fácil você falar assim, resolva. E outra coisa, quem está ali são pessoas de bem, trabalhadores. Você acha que o policial vai chegar dando borrachada, bala de borracha, tarugo de madeira no meio dos peitos? Não é assim que se resolve as coisas. A Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar têm mostrado uma maturidade para lidar com a situação que é louvável, surpreendente. Eu bato palmas para nossos policiais, para nossas forças de segurança. E eu espero que isso possa se resolver, que vocês, motoristas, caminhoneiros e demais cidadãos, vejam que existe outras formas de a gente continuar a luta e que essa luta vai continuar. A gente não precisa, como o presidente falou, apelar para os recursos, para os meios
que a esquerda utiliza. Então, e para finalizar, os policiais, quando forem ameaçados com a ordem ilegal, reflitam bem e, com seu bom senso, adaptem para uma forma equilibrada, uma forma razoável de resolver as situações que vão ainda se apresentar à frente de vocês nessa situação. Entendam que o cidadão está legitimamente desgostoso. Tem muita coisa que aconteceu errado, questionável na eleição. Não tudo que está se falando, mas existe razão para haver assim, esse inconformismo, né? Esse sentimento de revolta. Então, era isso que eu tinha para falar. Eu quero desejar a todos que vocês que fiquem em paz, voltem para suas casas, vamos respirar fundo, voltar ao trabalho, porque no fim isso aí vai acabar prejudicando quem não tem nada a ver com o problema. E não vamos desistir. A direita, apareceu muitas pessoas que são merecedoras de apoio, que são merecedoras de ênfase dentro do processo, do movimento, e a gente vai estar unido a essas pessoas para que elas possam chegar onde de fato se faz a diferença, que é na arena política. Quem não estava atento para a política, eu lhe digo, é na política que se decide o destino de um povo. Então, de novo, não é qualquer um que pode estar lá, a gente não pode estar apoiando nem votando em qualquer um, nesse esquema de oba-oba que até pouco tempo atrás a gente estava. Então, é isso, olha, fiquem com Deus, mais uma vez, que Deus nos ilumine, nos oriente e que abra os caminhos aí para a solução desses problemas. E até a próxima. Um abração a todos.